só as catástrofes climáticas que estão gerando estragos. O clima também está alterando as turbulências aéreas que estão ficando mais frequentes e violentas. Sobre esse assunto eu converso com o Alexandre Paes, que está com um especialista aí, né, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Olha só, para vocês terem uma noção, eu já passei por várias situações de turbulência em voos tanto nacionais quanto internacionais, mas nenhuma assim tão grave como aconteceu em um voo da Singapore Airlines, onde inclusive um dos passageiros, né, veio a morrer. Só que, inclusive, na notícia que foi divulgada, esse passageiro ele não morreu por um impacto dessa turbulência e por estar sem um cinto de segurança. Ele morreu porque sofreu um ataque cardíaco após o medo da turbulência, conhecida como turbulência de céu claro. É uma turbulência de uma condição assim, muito específica, que inclusive a gente vai conversar agora ao vivo com um professor especialista e comandante, Raul Francé, que está aqui do meu lado, né, professor? A gente começa questionando para o senhor: turbulência derruba um avião? Boa tarde. Não, em linhas gerais não é? Um avião comercial, eu não tenho história, né? Não tenho informação que isso tenha acontecido. Professor, essa turbulência de céu claro, qual que é a diferença dela para essas turbulências comuns que a gente, quando está em um trajeto de uma cidade para outra de avião, a gente costuma sentir ali quando o comandante dá o aviso: ó, afivela o cinto de segurança que a gente vai passar por uma zona de turbulência. Qual que é a diferença dessa para uma turbulência de céu claro? Entre as duas turbulências que se leva bastante a sério, está aquelas feitas dentro de nuvens cumulonimbus, que podem ser identificadas pelo radar. E existem as CATs, essa que você se refere, a turbulência de céu claro. Essa não pode ser identificada pelo radar, mas pode ser identificada pelas cartas de vento que você pode obter através das salas de tráfego. Nesses aviões modernos você pode pedir, eles mandam a carta a bordo já, você imprime a bordo mesmo. Professor, a turbulência de céu claro é o que? É uma espécie de um vento forte? Porque a tradicional é uma nuvem, como o senhor acabou de colocar. É um forte vento que pega o avião de surpresa sem nenhum tipo de previsão? Nos dois casos são nuvens, né? Na turbulência que você tem numa nuvem são ventos ascendentes e descendentes fortes que acabam tumultuando muito a vida de quem está andando no avião. Você não deve entrar nelas, os radares informam onde elas estão, a gente não entra e todo mundo fica feliz. Na turbulência de céu claro, se você não viu a carta, se você não percebeu que é uma área de instabilidade, ela de repente pode te alcançar sem você se aperceber. Aí você não avisou ninguém. Os passageiros normalmente são orientados, é uma orientação que não vale para nada porque as pessoas não ligam. A gente sempre diz: é melhor ficar afivelado. Mas mesmo sentados e quietos, as pessoas querem soltar o cinto, que não devem fazer. Esse é um serviço de utilidade pública que você está prestando. Não solte seu cinto, para que vai soltar? Não tem utilidade, a não ser que você queira levantar. Mas, nesse caso da CAT, eles não vão informar esse tipo de coisa porque eles não sabem. Professor, uma dúvida que fica é: quando a aeronave ela passa por essa zona de instabilidade, né, que é como ditado por quem comanda as aeronaves, ela pode sofrer algum tipo de dano na estrutura física externa dela por estar passando por essa zona de turbulência? Bem, se você entrasse numa nuvem, num cumulonimbus, você poderia sofrer estragos de alguma monta. Mas se você passar próximo, não. É interessante, mas às vezes as pessoas não têm conhecimento. Uma asa que estivesse reta, ela consegue facilmente subir 1,5 metro. A ponta dela pode subir 1,5 metro do horizonte para cima e 1,5 metro do horizonte para baixo. Elas são muito flexíveis, muito embora sejam muito fortes, é garantia de vida aqui. Por isso do medo de muitas pessoas que têm essa aerofobia, assim, de às vezes estar lá voando, ver a asa dando aquela balançada, então ela não está quebrando, é a flexibilidade que ela foi construída para ter. É assim mesmo, ela deve ser flexível. Essa é a ideia da composição e da estrutura daquela asa. E como que fica essa situação assim? O senhor acabou de trazer uma orientação de utilidade pública. Entrou na aeronave, sempre seguir o que é passado, das orientações, inclusive de segurança, né, que os comissários de bordo passam, e deve ser seguida à risca, então, para evitar qualquer tipo de incidente. Sim, essa é uma boa ideia. Seguir os profissionais, na verdade, eles não estão impondo absolutamente nada. Eles estão sugerindo coisas que tragam aos passageiros segurança. É seguro? É, mas se ficar mais seguro, não é mais legal? Então, tem gente que consegue ter medo, mas não consegue se ater às normas de segurança. Ah, então tem de ficar amarrado o tempo todo? Você não está amarrado, você está protegido para evitar que um ressalto aconteça. A gente anda de automóvel e pedem para a gente colocar cinto.
Eu lembro que no começo isso foi uma desgraça na vida das pessoas. Atualmente as pessoas estão mais acomodadas, não vai acontecer nada. Estamos sentados, estamos com os cintos afivelados e mais seguros. Professor, muito obrigado pelas informações. Esse é o comandante Raul Francé. Renato, inclusive, fica essa orientação. Acho que para todos que estão nos assistindo, tem medo de avião? Pode ficar tranquilo. Nenhum tipo de turbulência, como dito por esse especialista aqui que trouxe pra gente, pode danificar ou derrubar uma aeronave. É um caso muitíssimo raro, nunca aconteceu. Então, assim, é bom só ter calma, tranquilidade sempre durante todo o trajeto de voo. Utilize o cinto de segurança, deixe ele afivelado. Só retire para casa no banheiro, dá uma esticada nas pernas se for um voo mais longo, mas seguir essas orientações. Até porque nesse tipo de turbulência que não é identificada, se você está sem cinto, você é arremessado para o teto, pode bater em outras pessoas que estão acomodadas de maneira correta e causar até uma tragédia, como aconteceu nesse voo da Singapore Airlines. Eu volto com você aí no estúdio.